Olá, amigos do canal Teatro MF, tudo bem? Hoje eu e a Bia Capelas viemos aqui conversar com o Fulvio Stefanini, um grande ator, 70 anos de carreira, que está em cartaz em O Pai, no Teatro UOL. Ele fala um pouco desse trabalho e conta um pouquinho de histórias do passado muito deliciosas. Acompanhe. Fulvio, nessa continuação da temporada do Pai, eu fui na primeira sessão daquela do Teatro UOL, e ali você, emocionado, contou que estava há 70 anos de carreira, né? Foi ovacionado e muito bem. Mas você ali falou uma coisa que me deixou encapifado. Você falou assim, passou num instante, nem percebi esse tempo todo. 70 anos assim, e é uma coisa que... Como é que é essa relação toda com essa carreira? Pois aliás, isso foi uma coisa até que eu fiz um comentário desse no dia da estreia, da reestreia. Isso. Né? Você estava lá, né? Estava lá. Parece que o tempo não passou, porque eu sou tão apaixonado pelo que eu faço, né? E sempre me dediquei tanto, eu joguei minha vida nisso mesmo, né? Eu gosto de fazer o que eu faço, muito. E quando você gosta muito do que você faz, a sensação que você tem é que o tempo não está passando, você está fazendo aquilo que gosta, é um passeio pelo tempo, né? Mas tudo isso sempre com muito profissionalismo, sempre com muita disciplina, sempre com muito respeito ao espectador, né? Que é o meu consumidor, digamos assim, né? É quem assiste meus trabalhos. Então essa relação com o meu trabalho, com o espectador, com os projetos todos, etc., sempre foi uma coisa tão prazerosa que de repente, assim, meu Deus, são 70 anos de carreira, né? Eu tenho 85, quer dizer, comecei com 15 lá nos idos de 1955 como figurante, né? E Parece que, desculpa, com a Nidia Alice, está curioso? Como? Começou com a Nidia Alice? Não, comecei antes, eu comecei na TV Tupi, na época, né? Eu fiz ali umas figurações, eu era figurante. E fui aprendendo também com aqueles profissionais que já estavam ali há algum tempo, né? Tudo naquela época era uma grande aventura, porque a televisão era um meio de comunicação muito novo na época, né? Nós não sabíamos para onde ia, a gente sabia que ele era poderoso, mas não tínhamos muita ideia. Eu, nos meus 15 anos, então não tinha ideia nenhuma, né? Eu queria mais era aprender mesmo e continuar a carreira, porque eu descobri naquele momento que é o que eu queria fazer, era isso que eu queria fazer. E aí não parei mais, né? E depois, mais tarde, aí sim, fui trabalhar com Nidia Alice, Sérgio Cardoso, fiz ali algumas peças e tal, né? Foi um aprendizado maravilhoso, mas na televisão também foi um aprendizado. Que embora os atores de televisão da época que viessem da rádio novela, né? Então você tinha ali o Lima Duarte, o Luiz Orione, Fernando Valerone, enfim, aquelas pessoas que faziam rádio novela e levaram esse tipo de experiência da rádio novela para a televisão, que não era exatamente a linguagem da televisão, mas a linguagem da televisão foi uma descoberta ao longo do tempo, né? Tudo era uma incógnita. Então, passou-se aliás, o Brasil foi muito, eu acho que foi muito, sacou muito bem essa história da linguagem da televisão, dessa intimidade com o espectador que está sentado no sofá, na sua casa, né? Acabou criando uma relação de intimidade com as pessoas também. Isso foi feito ao longo do tempo. E eu, de uma certa forma, na minha imaturidade, dos 15 anos, 16, 17, que eu fiquei ali como figurante e tudo, eu fui aprendendo e, de uma certa forma, participei desse processo, né? Participei desse processo. E por causa desse meu interesse e dessa minha dedicação, dessa minha paixão mesmo, né? Eu não vi o tempo passar. Que lindo. É legal isso que você falou disso. Vai passar e isso que é bom, que é uma melhor experiência. Tomara que demore mais um pouquinho. Você falou de televisão, é curioso porque você passou por praticamente todas as emissoras, né? Você trabalhou na Tupi, depois você foi para Excelsior, você passou pela Record, Bandeirantes,
Globo, Cultura. Cultura. Acho que só a Manchete você chegou a fazer, não? Manchete foi a única que eu não Olha só. essa aí não deu certo. Não deu tempo também. Até na época eu me lembro que me procuraram, tal, mas aí eu tinha outros compromissos, talvez com a Globo mesmo, e aí eu não podia ir para lá. E essa aventura de passar por várias emissoras, eu imagino que seja interessante, até como história, né? Porque eram ambientes semelhantes, mas ao mesmo tempo eram muito diferentes uns dos outros, não? As televisões, quer dizer, elas tiveram, todas elas tiveram, acreditaram muito e investiram, de uma certa forma, em dramaturgia. A Globo se deu melhor do que as outras, mas a Tupi, no começo, tinha um departamento de teatro, então, muito forte, né? A Excelsior, então, foi uma explosão na época, né? E para mim foi uma escola maravilhosa. A Excelsior foi, eu diria que a minha carreira, embora tenha começado em televisão, tenha começado antes, mas eu entendo que a minha carreira televisiva para valer começou na Excelsior, porque tudo foi uma coisa meio que foi acontecendo e de repente deu certo, né? Eu me lembro que o meu primeiro contrato com a TV Excelsior foi, digamos assim, negociado numa cadeira do Gigeto, numa mesa do Gigeto. Lembra do restaurante Gigeto? Eu estava no restaurante Gigeto, o diretor da Excelsior entrou ali, né, que era o Roberto Sade, né? Que fazia a direção da Excelsior junto com o Edson Leite, né? Ele entrou ali e tal, e sentou na mesa que eu estava ali um pouquinho para bater um papo, tinha mais atores ali e tal. De repente ele olhou para mim e falou assim: você ainda não assinou o contrato com a Excelsior? E eu falei assim: ainda não. Ele falou assim: então você está contratado, amanhã você passa na minha sala, que eu vou fazer o contrato para ele. No dia seguinte eu fui assim, eu assinei o contrato. Né? Então foi negociado numa mesa do Gigeto, né? Quando era na São Pestana ainda, né? Era ali pertinho da Excelsior. Era em frente, né? Era ali em frente, né? Mas então, esse início, quer dizer, eu tinha feito algumas coisas na TV Tupi, já com alguma pouca importância, mas alguma coisa assim, já alguns personagens que já apareciam um pouquinho e tal, estava aprendendo e tal. Aí na Excelsior, de repente, eu me vi fazendo um protagonista de novela, né? Eu era um protagonista na Excelsior, né? E aí essa escola da Excelsior foi muito importante porque me deu uma clara visão do que eu queria mesmo, e sempre sem deixar de fazer teatro. Sempre o teatro Eu fazia muito teatro. Na época da Excelsior, aí eu já fazia protagonista da Excelsior. O Maurice Manot, não sei se você lembra, me convidou para fazer Quem Tem Medo de Virgínio Woolf. E foi no meio do trânsito, nós estávamos na rua São Luís, então tem umas coisas curiosas, né? Parado no meio do trânsito, sinal fechado e tal, ele abaixou o vidro do carro dele e fez assim para mim, eu abaixei o vidro, eu tinha sido apresentado a ele um tempo antes, né? Mas eu não conhecia ele direito. Falei assim: olha, eu sou o Maurice Manot. Eu falei: como vai e tal? Quero convidar você para fazer uma peça. Falei: que peça? Quem Tem Medo de Virgínio Woolf, tá? Me procura no TBC, não sei o que, tal. E a gente marcou uma forma ali. E era com a Cacilda Beck, com a Laura Chá, Filha Beck. Quer dizer, então as coisas foram acontecendo um pouco também. Acho que a paixão que a gente tem pela profissão, pelo que a gente faz, né? Acho que atrai um pouco também. Você acaba abrindo as portas também para que as coisas também aconteçam, né? Verdade. E para mim elas aconteceram. Eu tive um pouco de sorte também, né? Sempre é bom ter, né? Sempre é bom. Uma dose de sorte é importante. Ajuda a empurrar. É uma dose de sorte e uma dose de irresponsabilidade. Também. Deixa Entra no barco. O legal na sua carreira, você tem papéis marcantes no drama, na comédia, quer dizer, você sempre transitou bem nas duas coisas. Você é uma pessoa muito engraçada quando é para ser. Eu te vi no Pai, nos momentos de. O Pai é um drama. Os alívios cômicos é muito
Assim, até pela situação meio viajante daquele personagem. Porque o personagem, eu considero o pai um machado, um autor, assim, uma coisa, sabe, de uma perfeição dramatúrgica, assim, cada palavra tem uma importância, cada momento, cada frase, nada se joga fora da peça. Até aquilo que é para jogar fora até certo ponto. Então, eu acho de uma perfeição dramatúrgica, assim, fora do comum. E o personagem que eu faço no pai, o André, ele é um personagem muito inteligente, ele é inteligente, né? Ele está sofrendo do mal de Alzheimer e tal, mas você percebe nitidamente que ele é um sujeito inteligente, né? Com as tiradas, com as coisas, ele tem humor, né? Tem humor e tal. Ele tem uma ranzinzice da própria idade, da própria doença, do mal e tal, mas ele tem muito humor também, né? Então esse humor inteligente, ele, sabe, me fascina, assim, né? Tem eu gosto muito, né? Desse humor. Que, aliás, o Juca de Oliveira também fazia nas peças dele um humor muito inteligente, que era um humor de situação, muito mais engraçado do que o humor da piada. O humor da piada é piada. Acaba ali. Mas o humor da situação, ele é, sabe, ele é irresistível. Né? Faz pensar, né? E o tema da peça é muito delicado, é muito bonito como é tratado, né? Esse Alzheimer, esse momento tão difícil da vida das pessoas que elas deixam de ser elas e aos poucos ela vai percebendo que está acontecendo alguma coisa errada, né? Como é que é lidar isso para você? Até qual idade que você tem? Olha, claro que quando no trabalho de pesquisa, nós fizemos um trabalho de mesa bastante aprofundado, porque a gente queria fazer um trabalho que fosse muito próximo do real, né? Que não houvesse dúvida quanto a comportamento daquele personagem e tal, que não fosse só uma coisa teatral, mas que também tivesse porque eu acho que a peça, fundamentalmente, ela é uma peça que fala do Alzheimer, mas ela tem o aspecto teatral da peça é maravilhoso. Acho que a história é ótima, é muito bem feita e muito bem contada. Numa trama absolutamente simples, de conflito, né? Aquela menina, filha, o conflito da filha, aliás, quem carrega o conflito é a filha. É a filha, né? Então, eu acho que é de uma precisão maravilhosa. E a gente queria fazer um trabalho que fosse muito próximo dessa realidade, um trabalho realista, né? E curioso, a gente começou a pesquisar, a gente não sabia, não tinha conhecimento disso, mas o número de pessoas com Alzheimer é muito grande, não se sabia, né? Disse assim, meu Deus, porque aí começamos a pesquisar através de internet e de outros caminhos, né? E é impressionante como o comportamento, inclusive das pessoas com Alzheimer, ele é muito parecido sempre. As reações comportamentais sempre são muito parecidas, né? E a gente, no decorrer da temporada, a gente descobriu que é assim mesmo, porque as pessoas vão ao teatro, depois querem conversar com a gente, até para desabafar, até para poder falar um pouco, dizer assim, meu Deus, eu pensei que eu estivesse sozinha no mundo, o meu pai é assim, minha mãe, então eu pensei que não tivesse mais ninguém, e eu estou vendo que tem tanta gente, porque de repente são pessoas que falam na plateia, comentam, às vezes nós já fizemos alguns debates também. É impressionante, toda a plateia sempre tem alguém, é um tio, é um avô, uma avó, enfim, assim, meu Deus, é muita gente. E isso dá um alívio para essas pessoas, assim, eu não estou sozinha no mundo, não é um problema só meu, né? E a gente foi descobrindo essas coisas. E do ponto de vista do trabalho em si, eu procurei fazer o máximo que eu pudesse fazer, né, que eu podia fazer, vendo as reações das pessoas através até do celular, você olhando,
Olha como reage esse aqui, olha esse aqui é parecido com esse. A gente fez muito isso, né? E eu fui moldando o personagem de acordo com essas... E aí as pessoas hoje, quando assistem a peça, dizem assim, você é impressionante, eu vi meu pai, eu vi meu avô, eu vi meu tio, você faz exatamente o que meu pai fazia, né? As manias, né? O relógio, são manias, né? Um é o relógio, outro é o prato, não sei o que, outro é o copo, a caneca, sei lá o quê. Isso. Né? Acho o grande que é muito lindo nessa dramaturgia, que ele coloca o espectador como se ele estivesse sendo o personagem principal, com essa troca de cenas, que a filha de repente é outra personagem que faz, essa confusão mental, que no começo fica meio estranha para quem está assistindo, depois você vai percebendo, né? Você está falando de uma coisa que essa é uma coisa da genialidade do texto, que ele transfere para a plateia o raciocínio confuso do personagem. Exatamente. Sim, aí as pessoas começam a pensar com a cabeça do personagem. Exatamente. Assim, meu Deus, agora estou tão confusa quanto ele. Isso. Eu preciso descobrir o que está acontecendo. É um pouco isso. É um jogo. Isso. É um jogo com a plateia, né? É uma manipulação do cérebro De cada um que está ali, né? E é ótimo que isso aproxima mais ainda a gente do personagem, daquela situação que ele está sofrendo, ele sofre junto com ele, porque estão passando a mesma coisa que ele está passando. É um personagem sedutor, né? Ele é sedutor, porque ele é simpático, ele é uma ranzinzice simpática, né? É verdade. Eu gosto muito da sua interpretação, porque assim, você coloca o silêncio no momento certo, a piada está no time certo, tipo assim, nossa, ainda a gente está vendo ali um grande ator, porque é um trabalho milimétrico, fabuloso. Assim. Eu procurei fazer o personagem não fugir do personagem em nenhum momento, né? Ele ser aquele personagem em todos os minutos do espetáculo, quer dizer, durante a trajetória narrativa do espetáculo. Quer dizer, então, e fui aperfeiçoando isso com o tempo, claro, né? Então eu procuro não fugir. Aliás, esse é um comentário que me fazem muito, né? Se você não perde, o personagem está vivo em todos os momentos, né? Essa é uma preocupação que eu tive, parece que a gente conseguiu chegar lá. Só para terminar, eu queria deixar de tirar uma dúvida minha grande, porque eu li várias entrevistas suas e concluí, não sei se estou falando bobagem ou não, você fez tantos personagens na televisão, no cinema também, em teatro, pensando em televisão, o personagem que você tem mais, talvez, simpatia seria o Tonico Bastos ou não? O Tonico Bastos, bom, em primeiro lugar, era um Jorge Amado, né? Então, o Tonico Bastos foi um presente, porque eu me lembro na época, o Walter Avancini era o diretor, né? E era um grande diretor de televisão, como já não tem hoje em dia, já não tem mais esses diretores tão criativos, tão, digamos assim, talentosos mesmo. Então, né? O Walter Avancini, ele tinha uma obsessão pela perfeição, né? E ele fazia com que a gente tivesse também. Eu sou um pouco assim também, eu tenho um pouco obsessivo nesse sentido, né? Mas eu me lembro que o Tonico Bastos, o Walter, a gente já tinha feito diversos trabalhos juntos, né? Na Excelsior, na Record, quando a gente era muito amigo, né? E ele disse assim, olha, o pessoal da Globo está querendo que você faça um dia falcão. Foi o Bill que fez, exato. E nas reuniões que a gente tem tido, eles estão insistindo nisso, para você fazer o Mundinho Falcão. E eu estou defendendo a ideia de que você tem que fazer o Tonico Bastos. Eu acho que eu vou conseguir, né? Claro, tem que dizer assim, olha, tudo certo, você vai fazer o Tonico Bastos. Porque ele achava que eu era um ator para fazer o personagem, né? Eu não sabia como eu ia fazer ainda. Eu sou muito intuitivo também, não fico estudando a priori, eu vou fazer desse jeito ou daquele. Eu deixo as coisas acontecerem um pouco. E aí, de repente, eu descobri aquele comportamento, né? Que era um pouco caricato. Não chegava, eu procurava fazer ele, dentro da caricatura, uma coisa muito realista. Um personagem que era... não sei se chegou a ver, ele era canastrão, mas ao mesmo tempo ele era ridículo, né? Um
uma almofadinha da época, ridículo. Mas eu queria que ele chegasse à plateia de uma forma realista, que aquele personagem pudesse existir, não que fosse só uma caricatura. E aí eu tomei muito cuidado o tempo inteiro para não fugir de um determinado tipo de comportamento. Né? Eu me lembro até que uma vez eu fiz uma cena lá, eu cheguei em casa e falei para a minha mulher assim, hoje eu fiz uma cena, acho que ficou maravilhosa e tal, e fiquei aguardando para ver e tal, passava depois. Aí quando eu vi, eu achei uma droga. Eu fiquei tão decepcionado que aí eu tirei todo o exagero do personagem para voltar a colocar ele num plano de realidade mesmo, de realismo e tal. Então foi muito importante. E o Tonico Bastos me propiciou a possibilidade de conhecer o Jorge Amado de perto. Né? Nós ficamos muito amigos, eu e o Jorge Amado. Né? Eu frequentava a casa dele lá em Salvador. Ele era uma pessoa muito querida, né? Eu adorava ele. Ele chegou a dizer que o seu Tonico Bastos era melhor que o dele? Ele foi ele que falou isso. Né? No dia que eu conheci, ele falou assim, eu quero te dizer uma coisa, o seu Tonico Bastos é melhor que o meu. Nossa. Tem elogio ele fazer isso. Porque tinha, né, ele era um canalha, de uma certa forma, o Tonico Bastos, né? Ele era muito machista, né? Sim. Mas era de uma simpatia cativante. É porque o cafajeste simpático, ele é muito cativante, ele seduz as pessoas. Então as mulheres gostavam porque era engraçado, os homens gostavam porque era uma malandragem que eles talvez não tivessem, eles não receber. E as crianças gostavam porque era engraçado. Então conquistou assim Tanto é que na época eles faziam, eu me lembro disso, faziam concursos em colégio do melhor Tonico Bastos para as crianças. Eu até fui até umas 2, 3 vezes em colégio, tinha aqueles alunos todos vestidinhos de Tonico Bastos, para ver quem ganhava o prêmio, assim, o melhor Tonico Bastos e tal. Muito bacana, inaugurado na época, eu também ia, ganhava um cachezinho para ir lá e tal. Acabei indo a Portugal também, foi uma loucura, né? Eu conheci na época como é que chama o primeiro-ministro? Mário Soares. Mário Soares era primeiro-ministro. Quando eu fui a Portugal, ele era primeiro-ministro. Né? E houve uma explosão na ilha. Eu fui com a Savana e o Chico Anísio. O Chico Anísio ia fazer um pequeno pocket show de 40 minutos e tal, e depois a Savana e eu entrávamos ali para se entrevistar, numa plateia e tal. Fizemos isso. Quando nós chegamos, absolutamente uma surpresa muito grande, havia uma multidão no aeroporto. Porque foi anunciado que eu estava indo e tal. E aí eles não estavam nem preparados para a segurança, eles não imaginavam que fosse uma multidão. E essa multidão invadiu a pista, né? E aí o aeroporto ficou parado por 2h30. Não podia descer avião, não podia subir, decolar, nada disso e tal, com segurança. E pediram um reforço policial, uma verdadeira loucura e tal. Eu me lembro que eu me perdi da minha mulher, fui encontrar com ela depois, porque era uma verdadeira loucura. E anos depois, muitos anos depois, eu fui à casa da Ruth Escobar e o Mário Soares estava lá. Aí ele já era presidente de Portugal, ele foi presidente. E a Ruth me pegou pelo pulso e levou assim, quero te apresentar o Mário Soares. E aí foi ali e disse assim, esse aqui é o Mário Soares, né? Esse aqui é um autor brasileiro, filho de Stefania. Eu falei assim, muito prazer. Me paraste no aeroporto por 2h30, ele lembrou isso só. Foi engraçado. Então o Tonico Bastos me proporcionou assim, momentos assim, muito alegres mesmo, né? Me deram muita alegria. Né? Compensadores. Compensadores mesmo. Foi bom, foi muito bom. Obrigado, Fúlio. Prazerzão te reencontrar. Eu sei. Falar com você.
você é muito bom. Muito obrigado. Obrigado mesmo.